De todos os finais trágicos de imperadores romanos, esse com certeza é um dos piores. Estamos falando do imperador Valeriano, que viveu no 3º século depois de Cristo. No fim da sua vida, Valeriano foi capturado, feito prisioneiro e teve uma morte desumana, e podemos dizer que pouco convencional na mão dos persas. Então vamos ver agora o que aconteceu. E lembrando que uma lista completa de livros sobre a história de Roma você encontra aqui na descrição. Voltando alguns anos antes de Valeriano se tornar imperador, entre os anos 235 até 285 d.C., o Império Romano estava enfrentando uma crise de liderança e mais de 20 imperadores romanos assumiram o trono. Isso resultou em instabilidade política e violência. Esse período tumultuado marcou o declínio da famosa Pax Romana, que tinha durado desde 180 d.C. O Império Romano do Ocidente enfrentou também desafios sociais, políticos e econômicos, e isso inclusive ajudou a antecipar as invasões bárbaras que depois levaram ao colapso do Império. Nessa época, Valeriano ainda era um líder militar importante no Império Romano e estava focado em proteger as fronteiras do Império contra as ameaças que vinham do norte e do leste. Valeriano veio de uma família importante, e tanto seu casamento quanto seus filhos são alguns dos poucos detalhes conhecidos sobre a sua vida. Antes de ele se tornar imperador, ele também serviu como cônsul e líder do Senado. A lealdade e as habilidades militares de Valeriano foram colocadas à prova quando ele foi chamado para reprimir uma revolta no ano 253, e depois disso ele se proclamou imperador após a morte de Treboniano Galo. A aceitação de Valeriano no Senado foi muito rápida, e isso consolidou a sua autoridade e marcou o início do seu reinado. Reinado esse que foi extremamente instável. Como novo imperador, Valeriano enfrentou muitos problemas nas fronteiras, e isso o obrigou a passar a maior parte do tempo fora de Roma, e deixou a cidade com quase nenhuma supervisão. Além disso, Valeriano também é lembrado pela sua perseguição ferrenha aos cristãos. Durante seu reinado, ele emitiu decretos contra os cristãos, mesmo enquanto estava lutando fora contra os persas. As cartas que ele enviou ao Senado exigiam que o clero cristão realizasse sacrifícios aos deuses romanos sob pena de execução, e isso, claro, resultou na morte de alguns líderes cristãos da época, como por exemplo o Papa Sisto II. Só que essas perseguições depois foram revogadas quando Galieno, que era filho de Valeriano, assumiu o trono no ano 260. Então, para lidar com os desafios que estavam surgindo no Império, Valeriano nomeou Galieno como co-imperador, e isso garantiu a estabilidade do governo no caso da sua morte. A campanha de Valeriano na Ásia Menor foi um grande desafio, com várias incursões inimigas e conflitos com os borgonheses e com os godos. Enquanto ele estava lidando com as revoltas no Oriente, ele enviou Galieno para enfrentar os godos no Norte. Nesse período, um surto de doenças atingiu os soldados de Valeriano e isso desestabilizou seu exército na luta contra os persas. Então, sem opções, Valeriano se viu forçado a tentar fazer um acordo de paz com o rei persa Shapur. E Valeriano nem poderia imaginar o que ia acontecer em seguida, mas ele teria um final trágico. A reunião entre ele e Shapur começou com uma discussão diplomática, mas acabou se transformando em uma armadilha e resultou na captura de Valeriano como prisioneiro. Depois da prisão, Valeriano nunca mais retornou a Roma. O que aconteceu totalmente com ele depois disso ainda permanece um mistério. Mas, segundo o historiador Lactâncio, Valeriano passou por várias humilhações cruéis, como por exemplo, ser usado como um apoio toda vez que Shapur ia subir no seu cavalo. Além disso, relatos mostram que a pele de Valeriano foi removida e exibida como troféu de guerra no principal templo persa. Por fim, Valeriano teria sido forçado pelos soldados de Shapur a beber ouro derretido. Não dá nem para imaginar o que se passa pela mente de uma pessoa para fazer uma coisa tão desumana. E a história de Valeriano também mostra que naquele tempo, a segurança e a estabilidade do Império Romano eram muito frágeis, principalmente por causa da extensão territorial do Império, e conter as revoltas era praticamente impossível. Então, ser imperador romano nessa época não era uma tarefa nada fácil. Então, o que é que você achou desse final trágico do imperador Valeriano? Deixe sua opinião aí nos comentários e não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal.